muito boa noite. Estamos chegando com o Tempo News especial desta terça-feira, com uma cobertura completa sobre tudo o que aconteceu em Brasília. Chegamos a mais um dos desfechos das investigações principais da trama golpista em que era planejada a tomada do poder no nosso país. Muito boa noite, Círia Caixeta, e já vamos com as nossas primeiras informações, inclusive. Isso mesmo. Boa noite para você, André. Boa noite para todos que nos acompanham. Boa noite a todos de uma forma em geral. Pois é, isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal declarou trânsito em julgado e encerrou, portanto, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O processo também teve trânsito em julgado para outros condenados na trama golpista, que não entraram com recursos na noite de ontem, que era o prazo final. Entre eles, o almirante ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, que tiveram prisões decretadas e foram levados para o comando militar. Pois aí, ao vivo em Brasília, quem está com a gente é a editora de O Tempo, editora de política na capital federal, Luciene Landim. Lu, boa noite para você. Dia quente, dia muito movimentado em todo o país, e eu quero começar te pedindo para trazer para a gente as atualizações dessas decisões de hoje, né? Quantas prisões foram feitas até agora, hein, Lu? Boa noite, Círia. Boa noite a todos. No dia de hoje foram 4 prisões. A gente precisa lembrar, claro, da situação do tenente-coronel Mauro Cid, que obteve benefícios da delação premiada, e do deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, mas os outros condenados do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado estão presos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava preso preventivamente desde sábado, passou por essa transição para cumprir a pena definitiva na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, e o ex-ministro Walter Braga Neto, que também estava preso já há algum tempo de forma preventiva, a mesma situação, passa a cumprir a pena de forma preventiva. Foram presos hoje o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e os ex-ministros do governo Bolsonaro Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. E a você que está nos acompanhando aí ao vivo, agora 7h05, eu convido a participar também da nossa enquete que pergunta: a anistia Bolsonaro ajudaria a reduzir a tensão política no nosso país? Ao longo da nossa edição, deixe o seu voto aqui dizendo sim, ajudaria. Não, aumentaria a tensão, não faria diferença. Qual é a sua opinião? O que você acha? Participa com a gente, deixa o seu like também. Não se esquece de compartilhar, de se inscrever aqui no canal de O Tempo. E nós continuamos em Brasília, agora vamos conversar com a repórter Lara Alves. Lara, muito boa noite para você. Já há manifestações nos bastidores políticos dessa decisão de Alexandre de Moraes de determinar o cumprimento das penas do Núcleo 1. Boa noite, Lara. E André, boa noite para você, boa noite também para a Luciene, para a Círia e todos que estão conosco. Já sim, algumas repercussões nos bastidores sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o trânsito em julgado da ação penal, que decretou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados por tentativa de golpe de Estado. Mas o principal ponto aqui na Câmara dos Deputados, de onde falamos agora, é justamente a questão do projeto de lei da anistia, que você citou e que é a pergunta de hoje da nossa enquete. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já determinou o encerramento da sessão de hoje, mas a oposição tem grande esperança de que possa sim ser votado o texto da anistia amanhã, quarta-feira, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje teve uma reunião no Colégio de Líderes à tarde, no início da tarde, e alguns parlamentares saíram dessa reunião falando sobre a situação do PL da anistia. Pelo que eu consegui apurar durante a tarde, é claro que existe de fato uma esperança dos parlamentares de oposição ali do PL de que esse texto seja votado amanhã no plenário da Câmara, inclusive do próprio relator, o deputado Paulinho da Força de Solidariedade de São Paulo. Mas não dá para dizer que a situação é unânime, que todos pensem dessa forma. Outros líderes mais ligados ao centro, com quem eu conversei durante a tarde, disseram que não acreditam nessa votação do PL da anistia, não pelo menos nesta semana. E aí vale a gente lembrar que a situação também está bastante apertada em relação à questão orçamentária aqui na Câmara dos Deputados, já que ainda não foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nem a própria peça orçamentária. Então a gente tem um prazo muito apertado e o Senado, por exemplo, também está concentrado em outras coisas, já que o presidente do Senado já anunciou hoje mais cedo que a sabatina do Jorge Messias, indicado do presidente Lula, à vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal
Tribunal Federal fica para o dia 10 de dezembro. Então talvez a anistia acabe desaparecendo nesse meio tempo. O fato é que os parlamentares do PL, da oposição, têm cobrado sim uma posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para pautar com urgência a questão da anistia. Essa é a esperança da oposição para tentar livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados do cumprimento dessas sentenças que chegam a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. André. É isso aí, Lara Alves falando ao vivo, direto de Brasília. Síria, vamos continuar porque tem outras informações também, né, Síria? Exatamente, André. O Supremo Tribunal Federal declarou o trânsito em julgado, ou seja, a conclusão do processo da trama golpista, quando não há mais, portanto, possibilidades de recursos para o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus do núcleo 1 da trama do golpista. A gente tem, portanto, um trecho aí dessa publicação de hoje, né, dali da Gerência de Processos Originários Criminais do Supremo Tribunal Federal. Certifico que os acórdãos publicados no dia 18 de novembro de 2025 transitaram em julgado em 25 de novembro de 2025 para os réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Anderson Gustavo Torres e Jair Messias Bolsonaro. Assina ali com a data de hoje, 25 de novembro de 2025. Gente, desde o início dos desentendimentos entre o ex-presidente e o Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro repetiu insistentemente que jamais seria preso. Vamos acompanhar um desses momentos em que o presidente disse isso? Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Pois é, durante o julgamento, o ex-presidente se disse inocente e afirmou que não havia um plano de golpe e que não tinha conhecimento da chamada minuta golpista. Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Ainda no julgamento, Bolsonaro fez brincadeiras com o ministro relator Alexandre de Moraes e pediu desculpas na sequência. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3.
Bom, além do ex-chefe do Executivo que estava em prisão preventiva por outro processo que julga coação contra a Justiça, o caso também foi encerrado para os outros 6 integrantes do chamado Núcleo Crucial. Vamos ver, portanto, como que ficou a situação dos demais integrantes deste núcleo. A gente tem ali Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos. Ele vai ter um mandado de prisão incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP. Almir Garnier, Estação Rádio da Marinha em Brasília, né? Ele é o único militar da Marinha. O comandante vai permanecer, portanto, recolhido em unidade da Força, onde vai cumprir a pena, no caso dele, de 24 anos de prisão. Vamos para os próximos. Anderson Torres vai cumprir no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, é a Papudinha, né, instalada no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Mandado de prisão foi expedido para ser cumprido ainda hoje. Torres foi condenado a 24 anos de prisão. Aí depois a gente tem também Augusto Heleno, Comando Militar do Planalto em Brasília, onde ele vai cumprir a pena. O ministro também determinou que o Superior Tribunal Militar seja avisado, seja oficiado, né, para decidir sobre a perda do posto e também da patente do general. A gente tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nós estamos destacando aqui hoje, que vai cumprir prisão na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, né? O ex-presidente foi levado à unidade no último sábado, após ter a prisão preventiva decretada por violação de medidas cautelares durante o cumprimento da prisão domiciliar. Agora, ele vai permanecer ali para início do cumprimento da sentença de 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. A gente segue, portanto, os condenados neste núcleo 1. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira vai cumprir pena no Comando Militar do Planalto em Brasília. O general vai ser recolhido, né, para o início do cumprimento de pena, no caso dele, de 19 anos de prisão. Moraes também determinou que o STM seja oficiado para decidir aí sobre a perda do posto e também da patente do general. Temos ainda neste núcleo Walter Souza Braga Neto, vai cumprir a pena na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. O general está preso preventivamente na unidade desde dezembro de 2024 e vai cumprir ali a pena de 26 anos de prisão aplicada a ele pelo Supremo Tribunal Federal por participação na tentativa de golpe. Portanto, são, portanto, estes os integrantes do Núcleo 1, e a gente detalhou ali para você onde cada um vai cumprir a pena, decisão publicada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Gente, são 7h15, a gente está com a pergunta aqui, anistia, há ainda muita gente lutando em Brasília por anistiar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, bem como outras pessoas já condenadas pelos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Você, então, acha que a anistia a Bolsonaro ajudaria a reduzir as tensões na política no nosso país? Dê o seu voto aqui. Opção 1, sim, ajudaria. Não. Opção 2, aumentaria a tensão. E 3, não faria diferença, hein? A anistia não faria diferença. São as opções que a gente traz para você aqui. Pede para você que está acompanhando aí deixar o seu like, deixar o seu joinha, porque tem muita informação para a gente trazer aqui para vocês. A gente tem informações daqui a pouquinho novamente ao vivo, direto de Brasília, com atualizações, porque tem muita coisa acontecendo neste momento em Brasília. Nossos repórteres estão lá também para trazer os detalhes para vocês. E ao longo da nossa edição de hoje, nós vamos relembrar aqui tudo o que aconteceu desde o 8 de janeiro de 2023, quando aconteceram, né, que você está vendo aí na tela, os principais atos antidemocráticos em Brasília. Desde então, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez inúmeros pedidos de quê? Justamente de anistia aos condenados. O Brasil, no meu ponto de vista, é a terra prometida do Ocidente. Mas por que não somos primeiro mundo? São as escolhas. Até há pouco tempo, a gente não dava bola para a política. Todos os políticos eram iguais, não voto em ninguém, anulo o voto, vou para a praia. E essas cadeiras nunca ficaram vazias. A esquerda foi tomando conta do Brasil. E nós hoje reclamamos. Quem diria, no próximo domingo agora, fazemos mais um movimento da Paulista para falar em liberdade, ainda mais aqui em Minas Gerais, falar também em justiça. A nossa justiça é a mais cara do Brasil, a mais cara do mundo,
E nós vamos clamar por justiça e também por anistia de inocentes. Quem diria chegarmos um dia a esse ponto? E o que acontece? Se não tivéssemos como mudar, eu não estaria aqui. Estaria cuidando da minha vida fora do Brasil. Dizia a vocês que o 8 de janeiro só não foi um golpe perfeito por parte da esquerda, porque eu estava fora do Brasil. Se eu estivesse aqui, eu seria buscado na noite, no dia 8 ou madrugada do dia 9, estaria preso ou morto hoje em dia. O Brasil nasceu com a vocação da liberdade. O que estão vivendo no momento é muito triste e doloroso. Mas nós não vamos perder a esperança. Nós vamos continuar lutando. Não vamos baixar a cabeça para ninguém. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma pátria melhor para todos, todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Mais uma vez, ele me deu uma outra vida. Sou muito grato a ele. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo presidente da República. Deixamos uma marca no meio de vocês. Vocês conheceram as entranhas dos poderes. Vocês conheceram o seu país por dentro. Hoje nós sabemos quem somos, o que queremos e para onde iremos. Tudo passa pela decisão de cada um de vocês. Eu sou apenas instrumento. Eu sou o empregado de vocês. Não tenho nenhuma obsessão por poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Poderia estar muito bem de outro lado, mas não estaria com a minha consciência tranquila. Eu não sei como alguns poderosos, fazendo tanta maldade, conseguem dormir em paz uma noite sequer dessa vida. Vamos acreditar no país, vamos acreditar em nós mesmos, vamos nos empenhar, vamos nos fortalecer e vamos vencer. Quem esperava um público como esse em Brasília no meio de uma semana? Ninguém esperava. Pouca gente esperava isso. E a presença de vocês aqui é a certeza que estamos no caminho certo. A anistia é um ato político e privativo do parlamento brasileiro. O parlamento votou. Ninguém tem que se meter em nada. Tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro. Quanto à anistia, eles já perderam essa guerra. A grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças e agora se socorre da nossa Câmara Federal, do Senado Federal, para fazer justiça. E a anistia é competência privativa do Congresso Nacional. Caso eles votem, o projeto seja sancionado ou promulgado, no caso de um veto, vale a anistia. Pois é, desde 2023, o ex-presidente também insistiu na tese de que nunca houve uma tentativa de golpe. Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário, eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23, ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo.
Golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação, não descobriram quem porventura seria esse líder. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo, o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou o novo recurso contra a sentença de 27 anos e 3 meses de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado. O prazo para a defesa apresentar os embargos de declaração no caso terminou ontem, às 23 horas e 59 minutos. Bom, e esse tipo de recurso serve, na verdade, para esclarecer dúvidas, apontadas pela defesa no texto da condenação. A revogação da prisão domiciliar e a chegada do regime fechado veio depois de o filho mais velho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, fazer um pedido de uma vigília às vésperas da conclusão do caso. Da mesma noite, Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica, que chamou de uma profunda humilhação contra ele em outros momentos. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. E, obviamente, seria muito bom minha ida lá. O presidente Trump gostaria muito. Tanto é que ele me convidou. Estou chateado. Estou abalado ainda, tá? Mas eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Essa pessoa decide a vida de milhões de pessoas do Brasil. Ele e mais ninguém. É uma perseguição descarada o que faz comigo. Lamentavelmente, não pude comparecer nesse evento dos Estados Unidos sem ter uma condenação sequer. Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica, espero que a sua excelência não queira botar em mim para humilhar de vez. Mas a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entendeu que novos embargos de declaração seriam inviáveis, mas a previsão é que deva insistir com os infringentes, tendo como base o voto do ministro Luiz Fux, único a votar pela absolvição total do ex-presidente. Uma vez apresentados, vai caber, portanto, a Alexandre de Moraes decidir se esses embargos podem ou não ser julgados. No caso de o relator negar o andamento ao apelo, os advogados podem ainda apresentar um agravo contra essa negativa, que deve aí ser julgado também pela primeira turma. Nos últimos meses em liberdade, Jair Bolsonaro adotou uma nova estratégia política. Ele chegou a dizer que nem precisava mais voltar a ser presidente, mas pediu para eleitores votarem para dar a ele maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não está sabendo sobre ele? Desde o último sábado, o ex-presidente está preso preventivamente em uma sala da Polícia Federal em Brasília. Por ser ex-presidente, a jurisprudência garante, a Bolsonaro o direito de cumprir pena, portanto, em uma sala especial. E a pena do ex-presidente vai ser cumprida inicialmente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está há 3 dias já, O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve o ex-presidente na sala de Estado Maior, depois de declarar o trânsito em julgado.
Pois é, chegou-se inclusive, né, Luciene Landim, a cogitar que ele permanecesse em alguma instalação da Polícia Federal ou das Forças Armadas. Neste mês, o chefe de gabinete de Moraes inspecionou inclusive a Papudinha, batalhão da Polícia Militar anexo aí ao presídio e que costuma abrigar policiais e políticos presos. Mas, no entanto, a decisão, por enquanto, é que ele permanece na Superintendência da Polícia Federal, né? Isso mesmo, na Papudinha a gente teve a determinação para que somente um condenado cumpra a pena, que é, no caso, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Jair Bolsonaro deve ficar na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde está desde amanhã de sábado, cumprindo essa prisão preventiva. Por outro caso, né, a gente teve ali uma decisão no dia do ministro Alexandre de Moraes, detalhando uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, também indícios de fuga, na verdade, condições que poderiam facilitar uma fuga pela vigília convocada por um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro. Mas eu tenho aqui para a gente falar um pouco sobre como é esse espaço que Jair Bolsonaro ocupa na Superintendência da PF aqui em Brasília. É uma sala chamada Sala de Estado, localizada no térreo desse prédio e que tem cerca de 12 metros quadrados. A Superintendência da PF, só para a gente situar, ela não é a sede da PF. A sede da PF, ela é localizada bem mais próxima aqui ao centro, a região exatamente central de Brasília. A Superintendência, ela fica no final da Asa Sul, ali próximo ao setor que a gente chama de setor policial. É um pouquinho mais distante, mas ainda está localizado próximo ao centro de Brasília. Então, é essa cela chamada Sala de Estado, que foi reformada no primeiro semestre desse ano, não tem grade, nem portas metálicas, tem uma aparência, na prática, de um pequeno quarto funcional, com uma cama de solteiro, uma mesa de trabalho, cadeira, armário, frigobar, televisão e ar-condicionado e também um banheiro privativo com chuveiro elétrico. O ambiente é bem similar, bem semelhante ao que o presidente Lula cumpriu pena entre 2018 e 2019 na Superintendência da Polícia Federal no Paraná. A gente deve ter, então, Jair Bolsonaro continuando nesse lugar, na verdade, né, por essa decisão publicada hoje pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinando, então, o início do cumprimento dessa pena definitiva de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. É isso aí, Lulandir, mostrando as imagens pra gente do local onde está detido o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ali um local com ar-condicionado, com televisão, né, com acesso ali aparentemente confortável, parece, como ela disse, um quarto de hotel, né, gente? É isso que a gente está vendo ali, são 7 horas e 30 minutos e ao decretar o início da execução penal, Moraes ainda determinou que a Polícia Federal mantenha à disposição de Bolsonaro em regime de plantão, de atendimento médico, tempo integral e garantia, independentemente de prévia autorização judicial, o acesso da equipe que cuida do ex-presidente ao local. Agora, Luciene Landim, daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui as falas dos filhos do Bolsonaro, né? Eles que visitaram o pai hoje antes dessa decisão do Alexandre de Moraes, né? De decretar o início do cumprimento da pena, né? O que foi definido em relação a essas visitas? Eu digo dos filhos e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao ex-presidente a partir de agora. Olha, por enquanto a gente tem mantida mais uma visita a Jair Bolsonaro, que é na quinta-feira de manhã, ali entre o período de 9 horas da manhã e 11 horas da manhã. Um dos filhos dele, o Jair Renan, que é vereador em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, né, uma cidade de Santa Catarina, vai poder visitar o pai e ficar ali por cerca de meia hora nesse período de tempo. Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, 2 filhos de Jair Bolsonaro, estiveram na Superintendência da PF hoje de manhã e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve no domingo. Michele, inclusive, fez um novo pedido para que possa visitar o marido nesse local, onde agora o ex-presidente, como a gente vem reforçando aqui nessa cobertura especial, passa a cumprir essa pena definitiva. Só lembrando que essa decisão de visita dos filhos foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes antes mesmo dessa determinação no dia de hoje de início de cumprimento dessa pena a mais de 27 anos de prisão.
Pois é, e o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje, como a gente disse mais cedo, as visitas do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e também do vereador Carlos Bolsonaro, também do PL do Rio, lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele estava preso até então na hora dessas visitas, preventivamente, desde o último sábado. Cada visita teve a duração de 30 minutos. Ao deixar o local, Flávio disse que o pai continua muito indignado e inconformado com a prisão e, se questionado o que fez, afinal de contas, para estar preso, o senador manifestou preocupação com a alimentação de Jair Bolsonaro. De acordo com Flávio, houve uma proibição pela Polícia Federal de que a família levasse comida ao ex-presidente. E uma coisa que me preocupou aqui, que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele, que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e, obviamente, também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. Então ele está... Ele não começou a execução dessa ordem ainda, eu queria que vocês da imprensa me confirmassem se isso é verdade. Porque esse foi um ato lamentável, mais um ato desumano, de uma completa irresponsabilidade com relação à saúde dele. Ainda segundo Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro está com uma nova crise de soluço desde ontem. O advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno, deixou os medicamentos separados para que a situação seja evitada. Outro tema da conversa entre pai e filho foi o projeto de lei da anistia, projeto traçado como objetivo único pela oposição neste momento. A votação do projeto é um pedido direto de Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Continua muito indignado, inconformado, a todo momento falando como se estivesse se defendendo ainda dessa perseguição que ele sofreu. O que eu fiz para estar aqui? Meu governo fez uma transição tranquila. Logo depois da eleição eu falei aqui que iam sentir saudade de nós, que os métodos que a gente tem que usar são diferentes dos métodos da esquerda, de depredação de patrimônio público, de fazer desordem. Eu nomeei o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica que o Lula indicou. Eu fiz um vídeo em 30 de dezembro falando que não tem tudo ou nada, que não existia isso da nossa parte. Enfim, ele deu ali, fazendo a defesa dele como sempre, de que obviamente ele não trabalhou para que houvesse nenhum conjunto, nenhum contexto aqui que pudesse motivar qualquer ato irresponsável. Foi para os Estados Unidos, então ele fica ali a todo momento repetindo isso, se defendendo. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, e o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Bom, e após se encontrar com o ex-presidente, Carlos Bolsonaro afirmou que a saúde mental do pai está ainda mais desgastada desde a prisão. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Cadê o microfone, gente? Extremamente sensível. Tá devastado psicologicamente. E nossa função é entrar ali e dar força para ele. Eu posso falar? Eu acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte.
há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda. Mas eu consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento. A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, né? É um processo que eu acredito que seja premeditado. Mas a gente está aqui para fazê-lo, não desistir. E esse é o nosso papel. Por mais que premedito, eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Já a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro possa visitar o marido. Pois é, desde a prisão, o acesso ao ex-presidente permanece restrito e depende, como a gente disse, de autorização judicial. A Polícia Federal segue protocolos semelhantes aos adotados em casos de alta repercussão e risco institucional. A defesa tenta flexibilizar as regras, argumentando que Bolsonaro deve ter apoio familiar mínimo durante esse período em que permanecer aí na prisão.